Mateus 9, 35 e 36, nós vamos ler esse primeiro texto. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Aos Efésios, depois de Gálatas 3:10, nós vamos fazer a leitura. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. 1 de Pedro, a última leitura, no capítulo 2 e o versículo 9. Falando a respeito de nós, a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Palavra de Deus, glória a Jesus. O Senhor seja com todos nós. Quem concorda, diga amém. Tome assento. Dando glória, tome assento. Nós falaremos hoje, dando sequência, você que perdeu a última, aliás, a primeira, das nossas lições nessas manhãs missionárias, a Workshop Missões, vá lá e não deixe de ver, porque tem estatísticas, tem dados e tem uma chamada de Deus especial. Agora, hoje nós vamos falar, dando sequência, sobre o tema Jesus Cristo, nosso referencial de missões. Quer fazer missões? Nós temos um referencial incomparável. E referencial que de fato nós temos que ter como referência em tudo. Quer fazer algo? Olhe para Jesus e faça como ele fez, como ele faria. Isso muda tudo. Aliás, o tema lá em Goianira, nas adocas lá, é seguindo os passos de Jesus. Tem que ter coragem. E é muito difícil falar sobre esse tema, porque seguir não é uma festa, não é uma caminhada que você está fazendo para isso, para aquilo. Não. É como nós temos aí, a marcha para Jesus. Aí todo mundo segue aquela marcha ali. Não é isso. Seguir Jesus é adquirir para si a essência de Jesus. É ter para si o caráter de Cristo. E nós somos pessoas que temos um caráter muito difícil. Não é verdade? As nossas características não são boas. Por isso que ele veio nos transformar. E o problema da transformação é se eu as aceito ou não, das transformações. Eu tenho que aceitar as mudanças que Deus propõe para a minha vida. Então, por isso que tem algumas dificuldades e tal. Mas Jesus é o referencial. Eu devo imitar Jesus. Aquela coisa que eu digo aqui muitas vezes, Tem gente que fala, o pastor quer que a gente seja como ele é. Não, eu quero que você seja como Jesus é. Porque eu estou lutando para ser também. Nosso referencial não é o pastor, é Jesus. O pastor tem que ser. O pastor tem que ser, não estou tirando essa questão. Só que ele tem que ser, e as pessoas têm que olhar para o Cristo que ele quer ser igual. Paulo falou, sede meus imitadores, enquanto eu sou imitador de Cristo. Então é isso, e nós temos que entender muito. O Senhor Jesus Cristo é divisor de águas de nossas vidas. Quando ele entra, ele muda tudo. Ele transtorna e depois transforma. Eu quero receber o pastor Cláudio aqui hoje de manhã, então, porque hoje à noite eu vou estar aqui. Pastor Cláudio, por gentileza. Pastora Cleide, por gentileza, fiquem sob os pés. Esses queridos irmãos estão vindo aqui
há algum tempo, passaram a passagem do ano aqui, né? Chegou camuflado, mas testemunhou aqui, e Deus falou com eles algumas coisas maravilhosas, e eles estiveram orando, e sentiram de Deus, por revelação também, de estarem congregando conosco. E eles têm uma carreira de servir a Deus, né? Estão vindo principalmente da igreja Vida Nova, pastor Hugo, nosso querido irmão e amigo, e nós temos muita alegria de recebê-los. Tem os corações missionários, são voltados para as almas, né? E o pastor Cláudio me falou de uma área, né, que ele tem, que foi passada a ele, para ele fazer uma casa de recuperação, viu, Daniel? Uma casa de recuperação. Tem boa parte de coisas ali prontas, não é? Outras precisam ficarem prontas, e uma área muito boa, e tem um barracão lá, que cabe 200 gente. Ele falou, se quiser fazer vigília, e tal, então, e ele disse que vai estar sob nosso cuidado espiritual, enquanto estivermos aqui, e nós vamos estar abençoando, orando, né, em nome de Jesus Cristo, mas não se esqueça que a propriedade é deles, tá bom? Então, qualquer pessoa que aparecer por aqui, não esqueça. Ele disse, podia falar que é da igreja mesmo. Não vamos por aí não, que não funciona. Que hoje a gente sabe de uma coisa, amanhã o pastor morre, vem outro, passa 2 anos, e aí como é que faz, né? Mas nós temos a alegria de recebê-los como amigos, como irmãos e como servos de Deus. Vamos recebê-los então? Como ele é um pastor, vamos ficar sobre os pés e recebê-los dizendo... Sejam bem-vindos à família formosa. Jesus te ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Tomem assento, bem-vindos, pastor Cláudio, pastora Cleide. Põe eles para trabalhar, irmãos, que eles gostam, viu? Viu, Daniel? Apresenta o projeto lá, eu falei para ele um pouco do seu projeto, e o quanto seria bom criar alguma coisa de vínculo, quando surgir alguém para enviar para uma casa, quando retomar, alguma coisa, trocar ideias, conversar, é muito, muito importante. Meus irmãos, Jesus Cristo, então, é o nosso referencial de missões. Ele é o divisor de águas da nossa vida, da nossa história. E ele é o divisor de águas da história da humanidade. Até um ateu que diz que Jesus não existiu, que Jesus não é o Cristo, se ele for fazer algum texto para ser reconhecido cientificamente, ele tem que colocar tanto antes de Cristo, ou tanto depois de Cristo. Tem que reconhecer. Jesus divide a história. Antes de Jesus uma coisa, depois de Jesus outra. E esse nosso Jesus, irmãos, ele é o único cuja história afeta toda a vida humana. Ele é o único que afeta o ser, que toca na essência, que muda a essência. Ninguém pode ficar alheio à sua vida e à sua obra. É o nosso modelo em tudo. A Bíblia diz que em tudo foi ele perfeito. E também diz que é nele que devemos nos inspirar, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o missionário por excelência. Ele é a pessoa por excelência. Ele é o exemplo de qualquer coisa que você precise por excelência. É para ele que devemos olhar. O Senhor Jesus Cristo. Uma das colocações quando mencionamos Jesus é que ele é Senhor. E Senhor aqui, não simplesmente de um lugar, mas é Senhor dos senhores. Ele é Senhor de todas as obras, de todas as situações. E não se assuste, mas ele é Senhor do inferno. Ele não compactua com as obras de Satanás, mas quem está acima de Satanás é ele manda lá.
Por que Satanás está solto e Jesus então não pega ele, prende logo, quebra logo, destroça ele, joga no lixo, pastor? É porque ele usa Satanás para provar nós. O próprio Pai usou Satanás para provar Jesus. E Jesus nos deu o exemplo de vencer as tentações. Está escrito. O próprio Pai usou Satanás para trabalhar com Jó, sim ou não? Quem inaugura o diálogo? É Jó, é Satanás ou é Deus? Deus inaugura o diálogo. O que você veio fazer aqui? Viste o meu servo Jó? O diabo estava nem pensando em Jó. Uai, ó, você vê que o diabo fica arrumando coisa mesmo para os fiéis, né? Ah, mas ele é daquele jeito que você dá tudo para ele. Cerca ele com um muro de sebe, ué. Tira isso aí para você ver se não... O diabo é sarcástico, mau, ele procura devorar. E aí Deus fala, vai, toca em tudo menos na alma. Por quê? Porque Deus tinha um plano de usar o diabo para trabalhar Jó. E o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Você é crente? Você é de Deus? Quem está no controle então da sua vida é Deus. E você não vai ver Jó brigando com Satanás. Você não vê Jó o dia todo, sai Satanás, sai daqui Satanás, sai daqui Satanás. Não, ele só fala com Deus. Por que Jó só fala com Deus? Porque ele sabe que Deus é que está no controle. Então você não tem que falar com o diabo, você tem que falar com quem manda no diabo. Barba, Shakai, Flanda, Samai. Então nós aprendemos muito, e Deus faz estas coisas e nós temos que entender. E Jesus, uma das referências, Ele é Senhor. É Ele que está no comando. Vai deixar. Você pode observar que quem não é convertido, fala de Jesus o Cristo. O convertido, ele fala Jesus Senhor, meu Senhor, Senhor Jesus. É diferente. E a palavra Senhor fala da divindade absoluta de Jesus. E ele mesmo disse, é-me dado todo. O todo ali no grego é 100%. Todo poder é dado a mim, me pertence. Então quem está no comando de tudo e de todos é Deus. Ele pode realmente tirar nesse exato momento o governo da presidência dos Estados Unidos de Joe Biden, arrancá-lo de lá e colocar outro, porque no controle dos tronos está Deus. Eu me lembro que eu estava orando, falando com Deus algumas coisas dos desafios da vida, e o Senhor falou para mim, eu falando sobre as pessoas, as autoridades governamentais das nações e tal, ele disse, não meu filho, não existe, tipo assim, não existe trono, só existe um trono, o meu trono, o resto é filial, só tem um trono, o trono do meu Deus. Você se alegra nisso ou não tem coragem de dar um glória a Deus? Quem está no trono é Deus, tudo que Ele está permitindo, é Deus permitindo, é Ele trabalhando comigo, trabalhando com você, trabalhando conosco. Agora vamos nos revelar pessoas de Deus. Diga, Jesus é Senhor. Agora diga, Jesus é o Senhor. Artigo definido, o Senhor. A Septuaginta, a tradução dos 70, que na verdade são 72, lá de Alexandria, né? São 72 sábios. Essa tradução que usava Adonai e Jeová antes, essa tradução usa agora a palavra grega Kyrios, para Senhor, para Jesus, que é o nome divino. César, quando as pessoas diziam na época, César é Senhor, isso na época implicaria em que a igreja estava reconhecendo César como o Senhor sobre tudo.
Por isso que a igreja era perseguida e morta, porque ela não confessava: César é Senhor. Senhor é Jesus. Por isso que a declaração é que, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que deu-lhe um nome que é sobre todos os nomes. E por causa desse nome, todo joelho tem que se dobrar. E toda língua tem que confessar que Ele é Senhor. Paulo escreve isso aos Filipenses 2, 11 a 15, 11 a seguir. E quando nós dizemos, irmãos, que Ele, Jesus, é Senhor, nós estamos fazendo uma confissão de fé, uma declaração de fé. E confissão aqui eu digo verbal, porque a confissão que o crente tem que fazer, do grego homologel ou homologia, quer dizer alguém que mostra em si mesmo que quem está ali é Jesus. Quem está ali na vida dela é Jesus, porque tem aqui, ela testifica Jesus na maneira de agir, ela confessa a partir de si que Jesus está ali. Você entende isso ou não? E aí, irmãos, outra coisa, a origem do nome de Jesus, o nome Yoshua ou Yeshua, a origem do nome de Jesus é Josué, lá no Antigo Testamento, o nosso Josué, que veio depois de Moisés. Moisés foi morto, e aí Deus convoca Josué, significa Jeová ou Yahvé é salvação. Esse Josué, que era chamado de Oséias, passou a ser chamado de, a partir de Moisés, de Yoshua. Quando Oséias era o nome dele, filho de Num, aí Moisés mudou para Yoshua ben Num, Josué, filho de Num. A Septuaginta transliterou o nome hebraico por Cristo. É a forma grega do nome hebraico Mashiach. Quando é Jesus, Yoshua e Yeshua, o Senhor salva. No caso de Jesus, o Salvador. Quando é Messias, é o Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Salvador o Messias, Mashiach. E quando Nicodemos olha para Jesus, ele vê o Messias em Jesus, porque Jesus operava sinais que somente o Messias operaria, e Nicodemos conhece as Escrituras. Sabemos que tu és vindo de Deus. Ninguém pode fazer o que tu está fazendo se não for vindo de Deus. Então, irmãos, e a palavra Mashiach significa ungido. O Novo Testamento diz que Messias é o mesmo que Cristo. Isso por si só reduz às cinzas todos os argumentos das seitas que propagam tais coisas. O nome de Jesus Cristo quer dizer Salvador ungido. É a palavra Senhor, e a palavra Senhor diz respeito à sua deidade absoluta. Ele é sobre todos, Ele é Salvador, Ele é aquele que é o ungido para nós. Como assim? Isaías nos ajuda. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu. Ele vai repetir isso em Lucas 4, 18, 19, lá na sinagoga. E ele diz: hoje se cumpriu estas Escrituras. O ungido de Deus estava no meio de nós. E João fala assim: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Baraço, quebrandai. Ele palmilhou na terra. Por isso que é emocionante passar por Jerusalém, passar pela via dolorosa. Naquela via dolorosa, não sei se a Bianca viu, tem um lugar que a tradição diz que Jesus ali carregando a cruz escorou para segurar, para firmar. Não sei se tu viu. Na via dolorosa, eu coloquei a mão ali, tirei uma foto e tal. Por isso que tem gente que idolatra, porque é fantástico você passar no lugar onde Jesus, é uma coisa tremenda, você pisar no lugar onde Jesus pisou.
Lá tem uma rua do tempo de Jesus, tem uma baixada assim. A Adriana foi lá também. A Adriana foi liberta do espírito de consumismo lá, não sei se voltou. Eu sou linguarudo, irmão do céu. Aí, Tiago, ajuda. Aí, lá naquele lugar tem as calçadas do tempo de Jesus. É emocionante você pisar onde Jesus pisou. Você passar por onde Jesus passou. Você entrar naquele túmulo, meu Deus do céu, é algo fantástico, é maravilhoso. E esse Jesus, o ungido de Deus, ele palmilhou no meio de nós, porque nos amou primeiro e veio aqui para nos resgatar para Deus. Havia amor demais nesse coração, e demais não é uma expressão que está sobrando, não. É porque a gente não tem palavras para dizer o tanto de amor que havia naquele coração. Havia tanto amor que mesmo Jesus, tendo consciência de tudo que estava para acontecer, no sentido de ele morrer, de nós sermos salvos, das vidas serem alcançadas e etc. Ele olhava para Jerusalém e chorava diante da cidade. Ele sabia de tudo, já sabia pela revelação do Espírito Santo, porque mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, ele serviu como homem, ele esteve como segundo Adão, mas ele sabia pela revelação do Espírito. Porque ele olhou para Jerusalém, viu que ela ia ser destruída, porque não reconheceu o tempo de visitação. Eu estou aqui, gente, eu estou aqui. É como se ele estivesse olhando e falando: eu não entendo vocês. Vocês dizem que querem o desejado das nações, eu estou aqui. Vocês dizem que querem o renovo, que querem o rebento. Vocês dizem que querem o Salvador, eu estou aqui. Não dá para ficar pensando, meu Deus, mas olha, Ele está aqui. E tem hora que a gente está vazio dentro da igreja, parecendo que Ele está longe. Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está no meio de nós. Não, o amor dele é incomparável, é imedível, é imensurável. Não dá para falar como que é. E a palavra amor não tem como traduzir. Alguém já falou o que significa amor? Não, a gente pensa o que significa. Mas quando você falar amor, pastor, eu quero conhecer o amor, olhe para Jesus. Você vai conhecer o amor. Porque Deus é amor e Jesus é Deus. Arábia, Sul, Amai. Aleluia. Então, Jesus, ele é, agora o segundo tópico, o enviado do Pai. Existia e existe e sempre existirá tanto amor na Trindade Santa, que eles elaboram um plano. Abraão Edson, eles elaboram um plano, eles chegam numa conclusão: o povo do jeito que está indo tem que morrer tudo e ir para o inferno. O inferno já existe, embora eu não fiz o inferno para eles, eu fiz para Satanás e seus demônios, mas se eles não forem salvos, eles vão para lá. Por causa deles, o que é que faremos? Jesus se levanta e diz: envia-me a mim. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, no capítulo 10, vai falar algumas coisas. E Jesus disse: envia-me a mim. No rolo do livro está escrito sobre mim, na palavra está escrito sobre mim. Chegou a hora. O Senhor não se agrada mais de gorduras de carneiros, de sacrifício de animais, de touros. Me leva para sacrificar eu. Mas espera aí, talvez pudesse ter uma conjectura, um argumento diferente na reunião da Trindade Santa. Só estou falando isso para a gente entender, porque eles são Deus. Mas espera aí, você vai morrer por aquele povo que não vai dar moral para ti, que por qualquer motivo vai virar as costas e te deixar, que se achar um cigarrinho de maconha vai querer experimentar mesmo sabendo que não deve, que tendo as instruções, mesmo assim vão ser rebeldes a obedecer. Você vai morrer por eles, você vai se fazer gente, sofrer. Tu nunca sofreu uma dor. E você vai lá para sofrer as dores. Mas Nanazinha está ali, Deus abençoe. Deus abençoe, Naná. Deus abençoe, irmã Bernardina. Você vai fazer isso? Vai ter um punhado desses aí que não vai nem querer saber de tu.
e vai ficar xingando, vai querer ir para as praças e ridicularizar a sua pessoa. Mas pelos que vão aceitar, eu vou. Está escrito sobre mim, eu vou. E aí, Deus amou o mundo de tal maneira. Oh, meu irmão, se missões não tiver amor, não faça. O mundo que Deus amou, qual é? Nós podemos fazer uma pregação sobre esse tema. O mundo que Deus amou. Que mundo que Deus amou? De gente que não valia o sal da janta. O mundo de pessoas como eu era, como você era. Porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos amou sabendo que éramos inimigos dEle. Ele nos amou conhecendo os nossos pecados. Ele nos amou conhecendo as nossas arrogâncias e ignorâncias, meu irmão Charles. Ele nos amou sabendo quem éramos, mas acreditando, e eu digo acreditando para nós entendermos. Isso é uma linguagem antropomórfica. Ele nos antropopática e de antropopatismo. Quando Ele nos amou, Ele amou acreditando que nós daríamos crédito ao amor dEle e ao que Ele faria por nós na cruz. Não, mas eles não valem nada, mas serão transformados. Não, estão sujos, mas serão lavados. Estão perdidos, mas serão achados. E o plano é elaborado para salvar, e o missionário tem que ter esse Jesus como referência. Eles não valem nada, mas eu quero salvar alguns. Foi esse sentimento que entrou no coração dos moravianos que eu falei. Como que alguém ama tantos os escravos? Eles amaram os escravos. Eu imagino eles orando para os escravos, dizendo: salva os escravos, Senhor. Quem que vai pregar os escravos lá? Ninguém pode entrar no meio deles. Peraí, mas se eu me vender como escravo, eu poderei ir lá. O irmão Flávio fez uma oração, o diácono Flávio, que queria pregar aos presos. Mas como? Deus pôs ele lá. Ele fez essa oração. Irmã Diana hoje foi ver a mãe, mas ela testemunhou, né, irmã Vilce? E os moravianos, espera. Eles se venderam como escravo e foram para o meio dos escravos sem saber se voltariam e não voltaram, para anunciar Jesus a eles. Isso é missionário. Missionários como Warbrand, não tem como você falar de missões sem lembrar dessas coisas, né? Ele tem um livro, Torturados por Amor a Cristo. Eu já indiquei aqui, alguns já leram. Quem já leu esse livro? É fantástico o livro, que conta a história de Warbrand. E esse Warbrand, ele pregava o evangelho na época da União Soviética, que hoje é Rússia. Ele pregava o evangelho e eles foram presos. Numa das ocasiões estavam presos. Quem fosse pego pregando o evangelho para os policiais iam ser torturados. E ele ia para o meio dos policiais e começava a falar de Jesus. Olha, eu quero dizer para vocês sobre um Jesus maravilhoso. Aí os outros vinham que ele estava falando com os soldados, ia lá, pegava ele, torturava ele e jogava ele quase como morto dentro da cela. Eles trabalhavam a recuperação. Quando eles conseguiam se levantar e melhorar, voltavam para o mesmo lugar onde estavam, onde eu parei, e continuava pregando o evangelho. Para fazer missões tem que ter o amor, e o amor tem que ser o amor de Deus, que nos amou quando nós não valíamos nada. Nós temos que amar os que não valem nada, nós temos que amar os irmãos invisíveis, nós temos que amar os drogados, nós temos que amar as prostitutas, nós temos que amar aqueles que vivem na prática da homossexualidade, nós temos que amar aqueles que estão no meio de tantas coisas erradas, que fazem maldade. Nós temos que amar. E com sabedoria viver como Jesus viveria para alcançá-los. Porque Jesus é o nosso referencial. É o tema da nossa workshop de hoje. Jesus é o nosso
Ele é o nosso referencial. Então, o enviado do Pai, Jesus, diga, Jesus é o primeiro missionário da igreja cristã. O conceito de missão no contexto bíblico teológico é enviar. Por isso que alguns vão ser chamados de apóstolos, porque apóstolo quer dizer enviados. Só que não apóstolos com as credenciais bíblicas para mudar palavra, para trazer palavra. Isso já está selado, estes apóstolos não existem mais. Tudo já está selado. Ninguém tem autoridade de alterar a palavra de Deus, de adulterar a palavra. Então, mas aqui a palavra vem, a palavra grega é apóstolos, enviados. Esse vocábulo é usado no Novo Testamento para designar os 12 apóstolos, escolheu os 12, mas também chama Barnabé de apóstolo, chama Silas de apóstolo e outros de apóstolo. Então vamos lá, Jesus, o missionário. Então Jesus, o enviado de Deus. Olha o que diz: considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1. Então Jesus, como enviado, era também um apóstolo. É também usado para os enviados como embaixadores ou missionários da igreja, segundo aos Coríntios 8:23, Filipenses 2:25 também. A igreja ortodoxa grega, desde o princípio, usava o vocábulo apóstolos para designar seus missionários. Já os nossos termos linguísticos, missão e missionário, vêm do latim mito. Vocês lembram de alguma coisa? Mito, que quer dizer enviar, mandar. Até aqui tudo bem? Pode ligar aí que agora esquentou. Tudo bem até aqui, sim ou não? Então, diga comigo agora, Jesus é singular. Basta ler a biografia de Jesus, as ações de Jesus, a partir do próximo, do próprio Jesus, e a partir daquele que ele escolheu, que nós vamos ficar perplexos com o amor e com a maneira que Jesus era. Ah, meu Deus. O Pedro nega Jesus. Jesus avisou Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não vou não. Viu, Rodrigo? Não, o senhor está enganado. Vai, Pedro, mas alguma palavra do que eu falei caiu por terra até hoje? Estou parafraseando. Não, caiu não, mas isso aí o senhor está enganado. Eu não nego o senhor por nada. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não, contigo eu vou até a morte. Vou preso, eu morro, mas não nego. Você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E o ignorante não aceitou. Jesus deixou claro, Satanás pediu pena na tua vida, mas eu intercedi para que você não perca a fé. Lucas 22. Ele só acreditou não ouvindo Jesus, ele acreditou ouvindo um galo. Tem gente que é assim, tem que ouvir um galo, uma vaca, um jumento. O Saul só reconheceu que mentiu quando ouviu uma vaca. Ué, que vaca é essa? Que mugido é esse que eu estou ouvindo, Saul? Nós não matamos tudo não, ficou um pouquinho dos gados, uns negocinhos, é o povo, sabe como é que é o povo, né? Não, tu desobedeceu. Deus tem prazer na obediência. Antes do sacrifício, a obediência. E aí o Pedro, quando ouve o galo, Jesus falou a verdade, irmão. Não precisa ouvir o galo, ouça o que Jesus falou. Alguém consegue dar glória a Deus? Não. Lá na sua casa tem galo. Toda vez que aquele galo cantar, você vai lembrar de alguma coisa que Jesus está pedindo de você. Oh, glória! Aleluia! E esse Jesus, ele é singular, porque quando ele ressuscita, a primeira pessoa que ele manda chamar é Pedro, avisar.
Avisa os meus discípulos também a Pedro, em especial. Por que especial para Pedro? Ele amava Pedro, sabia das confusões de Pedro, mas era hora de uma nova história para a vida de Pedro. Deus não faz isso? Faz ou não faz? A gente briga com Deus, fala que não é assim, que não aceita. Não, porque Senhor, tu tens todo o poder. Pois é, por isso que eu vou resolver esse negócio do jeito que eu quero, porque eu tenho todo o poder, você não tem poder nenhum, e o poder está comigo, então eu faço o que eu quero, porque eu sei o que eu quero, e vejo o futuro. Você não vê o futuro, então fica caladinho. Não, eu quero do meu jeito. Tá bom, vai. Não foi isso que Balaão fez? Balaão consultou a Deus por causa da proposta de Balaque, né, Pedro Henrique, diácono. Não, mandaram vir aqui, o negócio é bom para você vai aposentar com essa ajuda que o rei vai dar para você. Mas você tem que ir lá e, amaldiçoar o povo de Deus. Espera aí que eu vou conversar com Deus. Deus, o senhor viu lá, pai? Vai não. Então. Eu imagino ele chegando para os enviados para falar com o coração doente. Não, vou perder a aposentadoria. Não dá não. Já falei com Deus, eu falei para vocês que o que Deus falasse para mim eu faria. Ele disse para não, então eu não vou. Espera só um pouquinho. Pode dobrar? Como é que existia telefone na época? Sim, pode dobrar a proposta. Ainda vai ter mais ouro. Mandou dobrar. Então deixa eu falar com Deus de novo, peraí. Precisava falar com Deus? O não de Deus é um não mais ou menos? Ou não é não? Teve gente aqui que Deus falou, não casa, casou. Mas quando estava querendo casar, a carne estava tão aflorada que disse que por essa aí eu faço tudo, por esse aí eu faço tudo. Deus falou, não casa. E aí Deus, eu sei que tem casos aqui, irmão, não estou atirando pedra não, tá bom? Tem uns 3, 4 casos assim. E aí Deus falou não, e a pessoa casou. Aí ouvindo aí, jovens, Deus está falando. Aí, o que acontece? Na hora do fogo, é bom, vai lá, lua de mel, e depois na convivência. Aí o pau cai a folha. E aí, irmãos, não dá para conviver, eu vou separar por incompatibilidade de gêneros. Nunca. Não era para casar, agora casou, não é para separar. Mas eu descobriu nada, você já sabia antes, agora você tem responsabilidade com essa família. Agora você toma vergonha na cara e cuida. Gostou? Por isso quem está pensando em casar, pensa bem. Entendeu? Pensa bem. A ameaça do pastor. Então Jesus é singular, porque Ele traz para nós direções, e não são direções conforme o que nós queremos, ou pensamos que temos capacidade para. Não, são direções que Ele conhece, sabe, e assim sopra as nossas vidas. É por isso que uma das comparações é João 3,8, que nós somos como o vento. Os nascidos do Espírito são como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. E geralmente é assim. Por quê? Porque nós temos sonhos, projetos e pensamos coisas e chegamos em deduções, em conclusões. Agora Deus tem o plano que não é frustrado e sabe soprar cada um de nós. E muitas vezes nós vamos nos encontrar no lugar onde nós não sonhamos, não projetamos e não escolhemos. Mas o Senhor sonhou, projetou e escolheu. Por isso que o bom é ser cheio do Espírito Santo e deixar a vontade de Deus. Deus está falando conosco, aleluia, glória a Deus, aleluia. A perfeição e a singularidade que encontramos na vida e no ministério de Jesus são algo nunca visto na história. Não procurava status e associava-se com os pecadores, publicanos e prostitutas, Mateus 11, 19, 21, 31 e 32. Embora santo,
perfeito e impecável, foi submetido aos nossos sofrimentos e provações. Rompeu barreiras geográficas, culturais, étnicas e religiosas. Marcos 7, 24 a 27, João 4, 9. Eis o modelo de missionário. Jesus é de todos e para todos. Isso quer dizer o quê? Que o missionário, que a igreja é de todos e para todos. É o único Salvador do mundo. É dever nosso levar o seu nome para as nações. É uma ordem para a igreja. Ide por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Qual é a maior ordem até aqui neste versículo? Ide por todo o mundo, anunciar meu evangelho a toda criatura. Qual que é a maior ordem? Não, a maior ordem é anunciar. Anunciar. Porque ir é uma atitude de caminhar para. Anunciar é uma atitude desde onde eu estou. Entende isso ou não? O missionário tem que brilhar e resplandecer primeiro dentro da sua casa, no meio da sua família. Aleluia. E Jesus, ele dá esta ordem porque ele morreu por estes que ainda vamos alcançar. O amor dele é um amor, digo novamente, que não dá para você medir. Porque nós imaginamos, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, que fala tanta besteira contra pastores, contra padres, contra igrejas. Ele diz que tem até chamada para ser pastor, porque ia doutrinar os pastores, né? E na maioria das vezes ele está falando agora cheio de álcool. Por isso que a voz... Companheiro, eu do meio. Mas nós odiamos o Lula? Jamais, nós amamos. A igreja verdadeira ama. Ela não concorda com as ideologias. Ela não concorda com a relação que eles têm com família, com a forma que eles tratam o aborto, as coisas. Nós não concordamos e não vamos concordar, não adianta, porque é contra os preceitos bíblicos. Mas nós queremos a salvação dele. E é perigoso, irmãos, porque eu vejo alguns irmãos vociferando, dizendo, esse cabra é o inferno puro. Não, o inferno pode estar usando, mas Deus quer salvar. Deus quer salvar. Imagina Deus salvando ele. E eu não falo pensando em religião, eu falo pensando em salvação. Jesus salvando o Lula e ele agora confessando isso. Nós temos que amar, não concordar, mas amar para ser salvo. Por isso que Deus vai salvar o Saulo. Jesus vai pregar para o Saulo. Ninguém tinha coragem para pregar para o Saulo, como talvez ninguém tenha coragem para pregar para o Lula. Muitos não tenham coragem, não tenham acesso. Então, o que vai acontecer? Jesus vai descer da glória e vai manifestar-se ao Saulo, num clarão. Ele vai cair por terra, não diz que caiu do cavalo, diz que ele caiu. E a voz vai dizer, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ó o missionário. Ninguém podia pregar para ele, Jesus vai e prega, e Jesus está fazendo isso hoje. Muitos testemunhos dos muçulmanos, não tem como você chegar lá, não tem como em muitas coisas chegar até certos muçulmanos. Jesus está se revelando, nós temos testemunhos em portas abertas, testemunhos em agências missionárias, testemunhos em vídeos, que pessoas agora, elas estão tendo sonhos, e Jesus dizendo, eu sou o Salvador, eu sou o Senhor. Nós estamos próximos do arrebatamento da igreja. Um satanista lá na África, fazendo maldade, ele conheceu Jesus de uma maneira tremenda, extraordinária. O amor de Jesus entrou no coração dele, ele converteu genuinamente e tem dito, Jesus é real. A obra da evangelização está acontecendo, é uma covardia ficarmos de fora dela. Fato, sim ou não? Porque Jesus está fazendo as aparições, os sonhos, as revelações, Ele mesmo está fazendo missões.
Como ouvirão se não há quem pregue? É necessário levantarmos-nos urgente para anunciar o Evangelho. E muitas coisas, quando começarmos a anunciar o Evangelho, vivendo o Evangelho, claro, primeiro é viver o Evangelho, mas quando começarmos a anunciar e fazer a nossa parte, muitas coisas das nossas vidas vão começar a ser curadas, serão restauradas, muitos problemas familiares vão ser desfeitos, e alguém vai começar agora a ter direções para o seu casamento, direções para a sua vida, vai ter mudanças de trabalhos, mudanças profissionais, mudanças geográficas, porque agora você se levantou e Deus convoca os seus para direções. A Bíblia nos mostra que a igreja na terra é a agência para a pregação do Evangelho. E se a igreja somos nós, os cristãos, então nós somos essa agência. Você é parte integrante dessa agência. Você é um agente de salvação. Eita, Arácia. Você é um agente de salvação. Você não é agente de uma defesa de dogmas e de nomenclaturas de igrejas, de denominações, não. Você é uma agência de salvação. Você anuncia o Salvador Jesus Cristo. E quando você faz parte de uma igreja e sabe que ela é honesta e você está sendo edificado nela, você vai trazer essas pessoas para dentro da igreja que você está, porque está ensinando o que é certo. Diga: eu sou agente de salvação. Levanta a mão e diga novamente: e aí nós temos que entender algumas coisas. O que é que fala mais alto dentro da minha casa? Qual é a pregação mais alta que eu faço dentro da minha casa? Testemunho. Qual é a pregação no meio dos servos de Deus? Fidelidade. Seja fiel no meio dos seus. Qual que é a pregação para os lá de fora? O Evangelho. E o céu te conhecerá se você é legítimo ou não. Os filhos de Sevas chegaram, quiseram expulsar os demônios no nome do Jesus que Paulo pregava, e eles tomaram uma surra e despidos foram mandados embora, porque os demônios fizeram isso. E os demônios disseram bem claro a eles: nós conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo. E vocês quem são? Então, se você vai anunciar o Evangelho lá fora, saiba que o inferno está de olho. Além do céu, o inferno. E se você está anunciando o Evangelho que você não vive, o inferno vai te pegar e vai trazer rasteiras. Porque não se brinca em anunciar uma palavra tão santa com corações e vidas sujas. Alguém recebe esta indicação? Agora tenho que fazer duas perguntas à questão do modo de vida. A mim, ao meu modo de vida. Como posso cumprir este propósito de Deus para mim? Será que estou no centro da vontade de Deus no tocante a este assunto? Ou nós estamos embaraçados com os nossos problemas, com as nossas dores, que as nossas orações não clamam mais por almas? Não oramos mais pelos que sofrem, pelos que estão perdidos, pelos que estão indo pelo inferno. Nós fizemos a estatística de quantos morrem por dia. É hora de valorizar as almas perdidas, orar por elas, chorar por elas. E Deus poderá dizer então a nós: enquanto tu fizeres a minha obra, eu cuidarei de ti. Vou dizer novamente a frase predileta de Jesus para isto: enquanto fizeres a minha obra, eu cuidarei de ti. Deus falou isso comigo em voz, no início do meu ministério. Por isso eu estava enfrentando uma batalha, uma das. A Vilcelene começou a sangrar, grávida da Ana Carolina. E toda criança que Deus tem um propósito específico tem situações. Teve lastro no nascimento da Ana Carolina, foi revelado tudo, Deus cortou tudo e ela está ali fazendo a obra.
E a Ana Carolina nós sabemos que é diferente, né? É diferente, é o jeito dela. E a Vilcelene estava então nessa situação, eu peguei a caminhonete da empresa e fui na fazenda buscar a mamãe dela, minha tia Bé, a minha sogra, Berenice Vidal. E na caminhonete eu fui com aquela angústia, com aquela preocupação, chorando, falando com Jesus, pedindo a bênção, o cuidado dele. Ele só falou uma frase para mim dentro daquela caminhonete: não te deixarei, nem te desampararei. Falou no meu ouvido, só isso, e a glória encheu a caminhonete. E Ana Carolina está lá fazendo a obra de Deus. Bendito seja Deus. O importante é priorizar Deus, as coisas de Deus. Não é ser relaxado com as coisas seculares e nem abandonar trabalho, serviços. Não, é priorizar Deus. Nessa época eu trabalhava na empresa lá e tal, tudo bem. Mas Deus era a minha prioridade, como é e deve ser sempre a nossa prioridade. Entendem isso, sim ou não? Então Jesus é singular com relação a isso. Jesus Cristo é o maior exemplo de missionário de que temos notícia. Assim será observando sua vida que teremos as respostas para as nossas indagações com respeito a missões e o modelo, aleluia, esse modelo de como fazer missões. Assim observe a prática dele e veja se essa prática pode ser encontrada na sua vida, na minha vida. E aí eu estava dizendo ontem, seguindo os passos de Jesus. Se nós vamos seguir, quem segue os passos de Jesus mente. Porque seguir os passos de Jesus não é olhar as manchas de onde ele pôs os pés e começar a pisar onde ele pôs os pés. Não, é ter a essência dele e fazer o que ele faria. Isso é seguir os passos, é ter o exemplo dele e copiar, imitar o exemplo dele. Aleluia. Você que está pela internet, está prestando atenção, tem uma casa aí pela internet que está um alvoroço. Para com isso em nome de Jesus, deixa Deus falar com vocês. Deixa Deus falar com vocês, para de conversas. Estou vendo uma casa que a sala está assim, ó. Então, meus irmãos, entendam uma coisa. Jesus mentiria, mas tem gente que mente no meio de nós. E ontem eu estava dizendo sobre isso também. Desculpa é mentira. Dê uma desculpa lá. Peraí, desculpa é uma invenção, é uma mentira. Fale a verdade da maneira certa. Jesus viveria uma vida de autoerotismo? Me digam. Nós podemos então? Jesus odiaria alguém? Irmão, na cruz ele pediu para o Pai perdoar o povo. Mas nós às vezes temos mágoas, que é o início dos ódios e ressentimentos. Vamos imitar a pessoa de Jesus e imitar a missão de Jesus. Dará chamai. É fácil? Por que não é fácil? Por causa do orgulho nosso, da arrogância, da estupidez, da tolice nossa. Porque a gente acha que tem que ter vitória sobre os desafios de conversar, de discutir. Não, nós não temos que ter. Nós temos que ter Jesus. Tudo vale a pena para que Jesus permaneça em nós. Mas aí eu vou perguntar outra coisa. Como Jesus fazia missões? Jesus fazia missões primeiro sendo exemplo de vida. Sendo aquele que deveríamos imitar. Ele mesmo disse em João 3, assim como a serpente foi levantada no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, vocês também têm que olhar para mim para serem curados. E olhar para Jesus não é só vê-lo na cruz, porque tem outros na cruz também. Não é ver o perfeito na cruz central. É ver aquele que mesmo na cruz fazia missões. Ainda hoje estarás comigo no reino. Rabanto, Rashamai. Mesmo sofrendo, mesmo angustiado, mesmo debaixo de dores e torturas e injúrias, ele salvou ainda alguém. O missionário muitas vezes é com dores que ele vai servir o Senhor. É com angústias. E Jesus é o nosso exemplo. E como ele fazia de maneira externa? A Bíblia diz, e nós lemos 9, 35 e 36 de Mateus.
Ele percorria. A Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades, as aldeias, etc. Então, primeira coisa que está dizendo no texto, Jesus percorria, diga isto. Aí, o percorria está no grego, no tempo do verbo do verbo imperfeito. Isto quer dizer que o que Cristo fazia não era algo esparso, mas algo corriqueiro. Percorria. Ele sempre fazia isso. Olha, todo dia o irmão Cleomar vai na panificadora fulana de tal hora. Era uma rotina. Jesus fazia isso sempre, ele percorria. Aleluia. Ele vivia fazendo isso. Mateus 4:23, Marcos 1:39, Lucas 4:44. O tempo de Jesus era gasto com a missão. Era seu hábito. Já viu aquelas pessoas, quando nós somos de fato missionários? De fato missionários é o quê, pastor? Porque teve uma consagração? Não. Quando nós somos imitadores de Jesus de verdade. E quando o somos, a gente chega num lugar e diz: Jesus, o que é que o Senhor quer de mim aqui? Eu estou aqui por algum propósito. Eu estou trabalhando em lugar tal, por algum propósito. Deus quer me usar aqui para pessoas. Porque primeiro não é o salário que Deus me dará, ou o crescimento que Deus me dará naquele lugar, e eu tenho que sempre ter um salário melhor e um crescimento, se eu sou servo de Deus, honesto, e estou fazendo a diferença como funcionário. Mas não é isso. Primeiro qual o propósito do Senhor comigo aqui? E aí, se nós tivéssemos este entendimento, nós teríamos outros comportamentos. Olha que silêncio, vocês ficaram tristes com essa notícia. Nós não implicaríamos com funcionário A, com funcionário B, colega meu de trabalho, colega minha de trabalho. Nós iríamos dar testemunho. Se a pessoa ficasse brava e perseguisse nós iríamos pagar o mal com o bem, porque Jesus faria isso. E nós estamos nos passos de Jesus. Se alguém nos persegue e por causa dessa perseguição somos mandados embora da empresa, nós vamos lá e abençoamos a empresa, agradecemos o tempo e agora olhamos para o céu dizendo: se o Senhor fechou uma porta, o Senhor tem outra porta. Tudo mudaria se tivéssemos esta compreensão. Podemos tê-la? Podemos tê-la? Diga assim comigo: Jesus percorria. A igreja deve percorrer. E ele percorria lugares. A Bíblia diz que ele percorria todas as cidades. A segunda coisa que o autor mostra é que o campo de Jesus era tudo. Por isso que as redes sociais de um missionário, elas são diferentes. Ela não tem lá assim, partiu. Que tem gente que pensa que está fazendo rosto bonito, irmão. Tá igual o Mr. Bean quando ele faz careta. Tem gente agora crente que posta foto de biquíni e diz: Deus é perfeito no que faz. É perfeito mesmo. E os que provocam sensualidade vão ser condenados, quando provocam por si mesmos. Porque toda mulher é sensual, sim ou não? Ela é feminina, a mulher feminina, a cinturinha. Você não vai ver olha para nós. Não tem cintura. Ela não tem desconjuntado. A mulher não, a mulher tem cintura, tem sensibilidade, tem a feminilidade dela. Por isso ela é sensual por natureza, mas ela não pode provocar. O que é provocar, pastor? É pegar o que é bonito e sensual e pôr alguma roupa, por exemplo, que provoca. Está certo isso? Tem gente, escute isso, tem gente que está tendo autoerotismo por causa dessas coisas, porque o que está praticando não é cristão e a pessoa que está provocando sensualidade está, pelo menos, incorrendo no pecado. Olha que silêncio. Entristeci vocês. Vocês tinham recebido o renovo ontem.
A mulher, ela é bonita e elegante quando se veste moralmente, decentemente. Não vou falar mais sobre isso. Mas Jesus, para ele, tudo era campo missionário. Onde ele ia, onde ele estivesse, esse aqui é meu campo. O nosso querido irmão Diácono Flávio está ali naquela prisão. É o campo missionário dele. Lá naquela empresa é o seu campo missionário. Tanto o patrão quanto os funcionários, é o seu campo. É lá que você se revela. Pastor, mas eu conheço uns crentes lá, que esse crente, pastor, dá um ódio. Falou, então, meu filho, será que Jesus estaria fazendo assim? Poxa, meus irmãos estão perdidos no que estão fazendo, eu vou ser exemplo. Mas não é aquele exemplo assim, olha para mim, ó, vocês aí tudo desviado, olha para mim, seus desviados. É assim? Nos lugares onde você frequenta diariamente, não abra a boca. Mostre com a sua vida que Jesus te converteu. Gostaram? Mostre com a sua vida, não vem com um discurso não. A pior coisa que tem é ouvir uma pregação de pessoas que não estão vivendo o que estão pregando. E não vem dizer, eu sou servo de Deus, e Deus vai cobrar de vocês. Não vai cobrar nada, irmão. Deus quer um missionário para sofrer por amor ao outro. Deus é tão fiel com a igreja e ama tanto os perdidos, que Ele prefere nos trazer dores, para tirar as dores deles. É morrendo que nós damos vida a eles. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar as nossas vidas pelas vidas. Isso é missão, isso é ser igreja. Sofra a dor, mas glorifique Jesus. Nós ainda vamos falar sobre essas questões. Então tudo era campo missionário. As aldeias na época eram povoados que não tinham status de cidade, era o lugar de gente pobre. Cristo estava lá também, seu trabalho era sem discriminação. E percebam que muita gente que prega para os pobres discrimina os ricos, e muita gente que prega para os ricos discrimina os pobres. Deus ama os pobres e Deus ama os ricos. Deus ama os miseráveis e Deus ama os milionários. Deus ama as pessoas mais vis do mundo e Ele ama as pessoas mais arquimilionárias da terra. Ele ama almas. Então, um não critica o outro. Se alguém está pregando nas aldeias, no sentido hoje, nos lugares mais pobres, é porque foram chamados e dirigidos para lá, e vamos orar por eles e ajudar naquilo que for preciso, da parte que nos cabe. Mas se alguém foi para a Suíça, a Suécia, os países mais ricos do mundo, e estão ali pregando o evangelho aos milionários, devemos orar por eles, porque Deus ama os que moram nos palácios também. Entendido? E o que é importante, pastor? Discernir a direção, ser soprado pelo Espírito e estar no lugar que Deus quer, seja ele qual for. Está gostando? Vou fazer uma pergunta aqui e vocês não fiquem bravos, amém? Diga, eu não ficarei bravo, pastor. Posso fazer a pergunta? Tem gente que ficou calado, né? Mas eu acho que não vai ficar bravo mesmo calado. Podemos ir até meio-dia hoje? Teve retaliação. Até 5 da tarde, irmão Cleves. Mas nós não vamos não, é só para animar vocês, tá bom? Jesus Cristo não desenvolvia esse ministério de qualquer jeito. Ele ia nesses lugares, mas não ia a Deus dará, como nós temos essa expressão. Ele o fazia com 3 ações básicas, principais. Porque o texto diz que ele estava nesses lugares ensinando, proclamando as boas novas e curando. Escute isso, por favor, preste atenção, olhe para frente. O ministério de Jesus foi ocupado com 70% de ensinamento e 30% de pregação.
Conhecemos a diferença? Porque Deus nesta noite com sua glória, pregação. A palavra diz, devemos interpretar, nós devemos pensar, nós devemos fazer. No original é isso, a intenção de Deus era aquela, ensinar. Muitas vezes na pregação a gente empolga, fala em língua estranha, até sapateia, até arrebatado, mas não sabe o que aconteceu. E o ensino não, ele é calmo, ele é tranquilo e ele vai ensinando nós onde devemos chegar. Por isso Jesus ocupou-se com 70% na sua missão de ensinar. Porque ele quer pessoas que sejam essencialmente de Deus. Ele quer pessoas que vivam para a glória de Deus. Ele veio para formar discípulos em nós. Ele veio para nos discipular. A palavra discípulo tem raiz na disciplina, disciplinar aqueles para que possam revelar a Ele mesmo. Entende ou não? E aí, ensinando, proclamando boas novas, ele pregava o evangelho, a mensagem única, Gálatas 1:9, curando, ele curava todos os enfermos que eram encaminhados a ele, e ele também, em ocasiões, e tem ocasiões que ele cura poucos. Isso quer dizer que muitos de nós podemos ser usados o tanto que Deus quiser, mas vai ter lugares que ele vai fazer só o que quer mesmo. Vai curar poucos, como ele na região que ele morou, na Galileia, curou poucos. 5 curas mais ou menos. Porque eles estavam dizendo assim, não, Jesus, o filho do carpinteiro, estavam julgando, estavam com corações fechados. Mas ele chegou em certos lugares que todos os enfermos foram curados. Os discípulos de João foram visitar Jesus, porque João, o batizador, disse, olha, vai lá ver se é ele, eu estou em crise, eu estou em problema, estou preso. E os discípulos foram lá e disseram, ó, o João quer saber se tu és o Messias ou devemos esperar outro, você espera só um pouquinho. E de repente os paralíticos começaram a andar, os cegos começaram a ver, os surdos começaram a ouvir, os mudos começaram a falar, mortos foram ressuscitados e o evangelho foi pregado. Dabaço que xandaia. Vai lá e diga para João, não que eu sou o Messias, diga para João o que vocês viram eu fazer. Ele está curando, ele está salvando, ele está operando, é maravilha e milagre, libertando, ressuscitando mortos, anunciando o evangelho. Ele é o Messias, porque é o Messias que faz isso. Aleluia. E eu tenho uma notícia tremenda para nós nesta manhã. Jesus disse, com todas as palavras que saíram da sua boca, assim no grego é igual, não tem variação. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Você tem que arrepiar. Você tem que sentir a presença dele aí. Você tem que dar glória a ele aí. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ramanakashandarai. Aleluia. Glória a Deus. Então ele operava curas, milagres, mas sempre em direções. Deus nos deu os dons de curar, mas a gente não tem como chegar no hospital e curar todo mundo, é Deus que escolhe. Mas nós somos instrumento dele para qualquer ação dele em qualquer momento, pois ele é o Todo-Poderoso e ele está em nós e usa as nossas vidas. O caráter divino de Jesus, ele é divino, ele é Deus. Você nunca vai ouvir um muçulmano dizer, Maomé vive em mim. Já ouviu? Ou dizer, ele habita em meu coração. Ou ainda tenho comunhão com Maomé. Ouvi Maomé falar. Não. Você nunca vai ouvir da mesma forma os judeus com relação a Moisés, os budistas com relação a Buda, os confucionistas com relação a Confúcio, mas com Jesus é diferente. Nenhum dos chefes religiosos acima afirmou alguma vez ser o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, porém Jesus declarou sê-lo e realmente o é. Ele garantiu habitar nos nossos corações, nos corações de seus seguidores. Ele disse, se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos e nele faremos morada. Somente quem tem Jesus pode dizer: Ele vive em mim, Ele está em mim. Somente quem tem Jesus pode dizer: tive um encontro com Ele, Ele falou comigo, Ele tem falado comigo. Ele é o Salvador da humanidade. Aleluia! Lecamaço quebrandai. Como Jesus manda fazer missões? Orando, indo, contribuindo, fazendo, estando, mesmo dormindo, orando. A avó Antônia Vidal, bisavó da Vilcelene, trisavó do Zay. Como é que é? Não. A avó da Vilcelene, bisavó da Sara, trisavó do Zay. Trisavó que fala? Tatara nada, tatara é de 4 para cima. Aí, meus irmãos, ela dorme assim: Senhor, abençoa a Sueli, abençoa a Terezinha, abençoa a Marinha, Senhor, abençoa a Vil, Senhor, abençoe. Ela dormindo, ela ora. E ela está dormindo. Porque quando nós somos intercessores, mesmo dormindo, a gente ora. A gente clama. E é assim que faz-se missões. Fica sobre os pés. Jesus é o nosso referencial. Quem quer imitar Jesus? Quem quer imitar Jesus? A vida de Jesus é um exemplo vivo de como fazer a obra de evangelização. Às vezes muitos se prendem à vida de Paulo e ainda acham que Paulo foi o maior missionário, ou às vezes de personagem da história da igreja, e não atentam para o maior exemplo, Jesus Cristo. É nele e é aqui que temos as claras palavras e a clara maneira de fazer missões. Cristo vivia na missão em todos os lugares, ensinando, proclamando e operando milagres no poder de Deus. Lucas 5,17. Via as necessidades e partia para solucioná-las e tratar e anunciar aos seus seguidores e ensinar os seus seguidores, orando e indo, ensinando e fazendo. Será que ainda escolhemos lugar para pregar? Ou estamos indo a todos sem exceção? Tem gente que diz: eu não tenho oportunidade para pregar. As esquinas das calçadas estão aí. As praças estão aí. As redes sociais estão aí. Ou você só quer se pregar no altar? Entenda que os maiores pregadores dos altares, e dizemos maior pela fama, pelo conhecimento, não por outra coisa, eles passaram por os evangelismos de boca a boca, de mão em mão com folheto, de esquinas das praças, nas praças. Eles passaram primeiro por esses lugares. E eles ainda voltam a estes lugares. Como ocupamos nossos espaços livres? Quais são os nossos passatempos habituais? Você que diz que é discípulo, sabe que a responsabilidade é sua? Você tem feito o quê? Existe uma obra para ser feita. Jesus Cristo nos deu o exemplo. Mas muitos de nós estamos muito longe de fazê-la ainda. Mas nestes encontros, Deus quer levantar pessoas que obedeçam a sua voz. Que se levantem, antes das palavras, viver o que Cristo viveria em seu contexto de vida. Há um chamado. Os que rogam, clamam, envia trabalhadores. O céu clama, quem há de ir por nós? A palavra clama, como ouvirão se não há quem pregue? Isaías disse: ai de mim,
Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. A igreja diz: ai de nós se não anunciarmos o evangelho até os confins da terra. Há um chamado, há um clamor. O inferno clama: Senhor, deixa eu voltar lá, manda alguém anunciar aos meus. Eles não sabem, lá do inferno existem clamores. As almas silenciosamente gritam: envia-nos a nós, trabalhadores da seara. A Macedônia clama: envia para nós, missionários. A Inglaterra clama, as nações clamam, as aldeias clamam, os lotes e terrenos baldios clamam. Gadávia da Sadaia, envia missionários. A sua família clama. Irmãos, o maior clamor é o mais silencioso de todos, Pedro. Porque os ateus dizem que odeiam Deus porque Deus não existe. Outros dizem que nem vai se preocupar com isso porque Deus não existe. Mas a alma do ateu também clama. A alma do ateu clama por sentido. A alma do ateu... Toda a alma de qualquer ser humano, ela tem carência de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Quem há de ir? Quem há de ir? Quem há de ir? Quem há de imitar o amor de Jesus? Quem há de imitar a maneira de Jesus? Quem há de imitar a empolgação, o comprometimento de Jesus com estas almas? Haverão curas, haverão mudanças de história quando nós nos levantarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, anunciei a palavra, preguei, Senhor, ensinei, segundo a vontade do Senhor eu clamo. Opera, olha agora para as vidas daqueles que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor. Arranca da minha vida toda a ação do mal, tudo que não vem do Senhor. Arranca os empecilhos do meu ministério, arranca as obras contrárias que querem impedir que eu faça a missão que o Senhor me chamou para fazer. Senhor, me visita, tira de mim, meu Deus, a arrogância, a estupidez, a tolice. Arranca de mim, Senhor, tudo quanto não vem de ti. Opera maravilhas na minha vida, porque eu me levanto, eu digo: Senhor, a tua vontade seja feita, a tua obra seja feita. Senhor, toma a minha vida, faça-me missionário, faça-me missionária. Senhor, as almas estão sendo condenadas. Eu quero ser agente de transformação de almas. Eu quero ser agente de libertação de vidas. Eu, Canabrasebradaya, quero ser a presença do Senhor para a minha casa e para aqueles que precisam. Rabadasha Candarabrasandaraya. Venha dos céus renovo, venha dos céus avivamento, venha dos céus a marca da glória de Deus. Sejam incendiados. Canabrasandaya. Seja batizado no Espírito Santo agora, seja renovado no Espírito Santo agora, seja levantado na glória de Deus agora, seja sarado agora. O que você está passando é uma prova de Deus para te fazer capacitado para almas. Passe pela prova, exalte o nome do Rei da Glória, receba a unção missionária. Xará. A hora é agora, o momento é agora, levantar é agora, ir é agora. As almas não esperam, as almas estão morrendo, as almas estão querendo saber quem é esse Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Você já conhece Ele, você teve um encontro com Ele. A responsabilidade é nossa. O sangue daqueles podem vir para as nossas mãos. É hora dos arautos do Evangelho, é hora de ocuparmos a nossa postura, o nosso lugar em Cristo Jesus. Receba
unção missionária.